como que é quebrar? Você sai vendendo as coisas? Como é que foi essa dinâmica Você de, sai... tipo, de um dia pra noite você tem a notícia, tipo, vou ter que vender tudo, acabou. Como é isso? Acho que Eu... ninguém conta, de fato, como que é quebrar, porque depois você acendeu de novo, mas conta como foi isso. Cara, quebrar financeiramente é até ok quando comparado ao impacto que você tem psicologicamente, Tá. tá? Porque você começa a culpar terceiros. Então, a primeira coisa que eu fazia bastante era culpava meu ex-sócio pela situação que eu estava. Ele agiu de má fé? Agiu, mas ele só agiu de má fé porque eu dei oportunidade. Eu dei oportunidade para ele agir de má fé. Onde você acha que foi a sua responsabilidade nisso? O que você faria diferente hoje? É Que porque, na brecha que você verdade, deixou? depois de muito trabalhar isso, a brecha que eu deixei foi o seguinte: como eu sempre trabalhei para ter a admiração do meu pai, e esse ex-sócio era mais velho, eu acabei trazendo esse senso paternal para dentro do negócio. Então eu queria também que este sócio que era mais velho, que tinha um filho da minha idade, ah, me admirasse. E aí ele enxergou isso como uma oportunidade. Baixei a guarda e me fudi pra caramba. Cara, que foda. Brother, vamos fazer uma pausa, porque vocês sabem do que eu falo. Sabem o quanto eu acredito. Quanto eu digo pra vocês que a gente repete padrões de comportamento e que muitas lacunas que ficaram da nossa infância, elas vão aparecer mais pra frente. Olha o que o Dani tá contando, né? Ele veio aqui pra mais contar a história dele com a Estela, mas ele tem muita bagagem de toda essa parte de negócios, dessa experiência vasta de virar milionário, de quebrar e de virar milionário de novo, enfim. Então aproveitem isso. Olha que maluco. Essa lacuna emocional que ele teve em relação ao pai dele, ele tentou buscar Em no outra pessoa. sócio, entendeu? Isso. Ele ficou buscando isso. E é o que eu falo pra vocês, Inconsciente, tá? é inconsciente, exatamente. É. Isso vocês têm que ter na cabeça de vocês. É inconsciente. Então, isso acontece numa sociedade, isso acontece numa amizade, isso acontece dentro de um relacionamento. Isso. Então, quando você não tem uma relação legal com seus pais, às vezes você vai tentar buscar na parceira aquilo que tá te faltando. Então, olha que massa, Dani, que você tem essa consciência. Que quando aconteceu tudo isso, você falou, putz, agora eu entendi a brecha que eu deixei. Porque eu culpava esse ex-sócio. Na verdade, a culpa não era dele. Fui eu quem trouxe expectativa. O teu menino mimado. O teu menino mimado, não. O teu menino ferido tava Isso. querendo atenção, e aí ali, tipo, é como se você meio que deixou o cara fazer o que ele queria. Não teve um olhar mesmo de tipo, Uhum. pô, isso aqui é uma sociedade, uma empresa. Você vê ele como mais velho e botou ele nesse lugar Eu, um eu pouco mais coloquei no alto. pedestal que era o Pedestal. lugar do meu pai e que na época eu estava muito magoado e ferido por Exato. ter, entre aspas, sido deserdado. Tá. E aí aconteceu isso tudo e, cara, a ponto de ir pro cinema e comer alguma coisa, eu comecei a chorar, a gente tava no shopping, eu virei pra Estela e falei assim, eu não quero mais isso. Eu não quero, eu não tenho condição de te pagar um sanduíche. E, E e, ela e, aí, parceira ali. e ela parceira ali junto comigo. Só que qual é o ponto aí? É que na ocasião eu lembrei de uma coisa. Você sabe qual é a pior coisa que você pode fazer pelas pessoas? Dar dinheiro. Então, como eu sempre ganhei dinheiro muito cedo nessa ocasião, cara, eu achava que amor era dar dinheiro. Eu estragava as pessoas. Eu comprava a atenção das pessoas. E aí, nesse caso, eu sempre fui aquele que na reunião familiar vai pagar a conta? Não, eu pago. Porque eu queria trazer o senso de agradecimento que o mundo, que Deus estava me dando para as pessoas. Eu queria que elas usufruíssem disso também. E aí eu aprendi que não é assim, porque quando você precisa, né, nessa ocasião foi quando eu aprendi isso, ah, ninguém quis pagar um hambúrguer para mim e para minha esposa. Ninguém. Como é que você reuniu forças pra isso? Nessa época a Estela tava bem. A Estela estava bem nessa época e assim, eu fiquei muito recluso, quase não postava no Instagram, mas o que eu sabia era que o seguinte, tudo aquilo que eu havia conquistado no topo, eu podia usar de alguma forma. Então eu fiquei quietinho ali com a Estela e ligava para os amigos, inclusive amigos da Porsche, e chamava para tomar café para conversar, porque eu não tinha nada. Absolutamente nada. Só tinha onde morar e tudo mais. Padrão de vida mudou drasticamente, né? Cara, era uma Pra cima e pra prisão. baixo. Era uma prisão fodida, porque eu não tinha nada, não tinha. Quem me conheceu na época sabe. E aí o que começou a acontecer? Comecei a fazer isso e eu comecei a. Eu era sim arrogante,
por ter ganho dinheiro muito cedo, eu não sabia lidar com dinheiro. Então eu era arrogante, eu achava muito da hora ser piloto da Porsche e tudo mais. Eu acho que todo mundo passa por esse período, né? Aquele deslumbramento. Aquele deslumbramento. Natural, até de um cara jovem, 30 anos, né? Exato, menos de 30 menos anos. de 30 anos. Falando, cara, olha onde eu cheguei. Sou foda pra caralho. E mais do que isso, né, Dani? Vem esse sentimento apoiado naquela coisa, porra, meu pai não acreditou em mim, eu consegui sozinho, então eu sou mais foda ainda. Tem aquela mágoa que é revertida, essa raiva na motivação pra fazer acontecer. Mas não se sustenta. Eu lembro de, tipo assim, as pessoas me chamavam, vamos pra tal lugar. Eu respondia assim, dá pra pousar helicóptero? Eu só queria isso se fosse de helicóptero. Mala, né? Mala pra Aquela caralho. resposta. Então, dá pra pousar helicóptero, senão não vou. Senão não vou. Enfim, mas é uma fase... E de repente, você não tinha mais nada. De repente eu não tinha mais nada, absolutamente nada, e tive que começar do zero, e a Estela tava super bem, super minha parceira, e a gente junto, sem sair de casa. O que a gente fazia sexta e sábado era assistir filme, que a gente alugava, DVD e tal. Na nossa casa não tinha cortina mais. Eu tinha cobertura, tinha tudo. E a Luna? Pequenininha, 2 anos. A Luna chegou... pequenininha, 2 anos. Um pouco antes de você... Não, ela chegou junto. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, ela nasceu. Ela nasceu, tá. E nisso, na condição de saúde da Estela, tava tudo normal, bem, ela engravidar, normal. zero problema? Normal, zero problema. E aí, antes disso, falando sobre empreendedorismo, porque isso faz muito sentido como empreendedor, a gente programou a Luna e eu estava entre aspas, fazendo o meu ramp-up. Eu estava subindo. Tá. E a gente programou para engravidar. E a Estela, como lúpica, ela tinha uma janela entre tomar remédio e parar de tomar o remédio para poder engravidar. Então ela tinha que engravidar numa janela de 3 meses. Tá. E aí a gente foi num reumatologista e ele virou e falou assim, olha, o tratamento que ela tem que fazer aqui é um tratamento que vai queimar os óvulos dela. Ela não vai poder ter filho. Aí ela começou a chorar. Eu virei para esse cara e falei assim, não, ela vai ter filho. Aí ele, como? Você está discutindo comigo? O senhor é médico? Eu falei, não sou médico. Ele, então que bagagem você tem para discutir comigo? Eu falei, quer saber por quê? A bagagem? Vou te dar a moral. E eu te garanto que ela vai ter um filho. Aí ele, por quê? Eu não entendo nada de medicina, mas eu entendo de gente. E por entender de gente, eu sei que você está inseguro. Eu tô te vendo inseguro. Aí ele falou assim, mas não é possível. Eu falei, cara, não precisa falar mais nada. Você tá inseguro. Você não sabe o que você tá falando. Você só tem essa opção na sua cabeça. Tá errado. Aí ela ficou chorando, saímos de lá, viemos para São Paulo. Outro profissional passou o remédio certo, engravidou. Enfim. Aí você tava começando a crescer, a Luna nasceu. Aí a Luna nasceu e começou a cair e tudo mais. E eu comecei a fazer uma movimentação do seguinte. Eu entendia o que era dinheiro, porque eu tinha vivido isso. Mas eu não entendia o que era valor e riqueza. Aí eu comecei a tirar o foco do dinheiro e colocar o foco na família. Então eu aproveitava muito os momentos que eu tinha com a Luna, tipo tomar banho de piscina, trocar fralda. Coisa simples, porque vocês não estavam tendo uma vida super luxuosa, Sim, então nas coisas simples você estava... Nas coisas simples e, super... parceiro da minha esposa e cozinhar em casa e tudo mais. Comecei a olhar e a enxergar que a verdadeira riqueza estava ali. E aí foi aonde eu fiquei pirado. Porque quando ela faleceu, perdeu o meu chão, a minha base. Então eu não sabia o que fazer. Eu não tinha dinheiro e também não tinha mais a esposa que era o meu sustentáculo ali no momento.